Boa noite, queridos irmãos. Iremos iniciar a nossa exposição dentro de alguns minutos. E então, lembro a vocês que, se possível, peguem uma jarra com água ou um copo e deixem ao seu lado para a fluidificação da mesma no momento final do passe. Exatamente 20 horas. Boa noite a todos que estão conectados à nossa live espírita de hoje. Meu nome é Fernanda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E estou aqui hoje junto aos amigos para conversarmos um pouco sobre o perdão que cura. Peço aos irmãos que fechem os olhos neste momento, fixando a mente a figura do nosso Mestre Jesus. Rogamos a Ti, Pai misericordioso, paz e serenidade nesta noite de hoje e que possamos estar conectados aos nossos amigos benfeitores e assim procuremos nos esclarecer e entender a sua mensagem referente ao ato de perdoar. Pedimos licença aos queridos amigos espirituais para darmos início ao nosso trabalho. Que assim seja. Bom, hoje a nossa reflexão é sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E vamos conversar sobre o perdão das ofensas e refletirmos então sobre como adquirir a cura através do perdão. Segundo o dicionário, perdão significa uma ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Ou seja, é a expressão que utilizamos para pedir desculpas.
Mas segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz uma visão muito maior de aprendizado. E nele encontramos as seguintes reflexões: perdoar para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários e perdão das ofensas. E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Perdoar para que Deus vos perdoe, nos itens 1, 2 e 3, nós temos as seguintes reflexões. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Lembrando aqui que misericórdia é o ato concreto de sentimento como perdão e indulgência. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando lhes ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Essa passagem nos mostra que todos somos imperfeitos, todos cometemos infrações perante as leis de Deus e todos somos merecedores deste perdão. Então, temos por base, assim como nós necessitamos do perdão de Deus para com as nossas falhas, também precisamos ir exercendo aos poucos a virtude de perdoar o que os nossos irmãos fizeram ou ainda fazem contra nós. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhes exibir a falta em particular, entre vós e ele. Se ele o escutar, terei ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que isso nos mostra então? Primeiramente, nos mostra que quando alguém nos fizer algo que nos incomode, nós podemos ir lhe falar sobre o que nos incomodou em particular, evitando que os outros escutem e lembrando também de evitar a maledicência, ou seja, os outros não precisam saber. E posteriormente, que se colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, não existe um limite de vezes para perdoar, pois todos erramos e também precisamos de perdão constantemente. E essa passagem também nos diz que a misericórdia é o complemento da doçura e que aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Reconciliar-se com o adversário. Então, Jesus nos adverte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Tendo em vista que a morte é somente da matéria, ou seja, corpo físico, e que o espírito é imortal, podemos afirmar então que a morte não nos livra dos nossos inimigos, e também que espíritos vingativos perseguem frequentemente aqueles contra os quais conservaram ódio e rancor. Sendo assim, o obsediado é quase sempre vítima
de uma vingança anterior. Mas para entendermos isso, temos que nos lembrar de algumas circunstâncias aqui. Primeiro, eu não sou Fernanda, mas eu estou Fernanda nesta encarnação. Segundo, a matéria, ou seja, o corpo físico, morre, mas o espírito sobrevive, pois é imortal. Terceiro, se eu tenho muito ódio ou rancor de alguém que me fez algum mal, e então desencarno com este mesmo ódio, posso, como espírito desencarnado, me tornar perseguidor, ou melhor dizendo, me tornar obsessor deste encarnado que me fez tanto mal. E quarto, o encarnado este é vítima? Não. Coloquei aqui entre parênteses a palavra vítima para lembrarmos que não somos vítimas de nada, mas sim, hoje somos a colheita do que semeamos no passado, como amanhã seremos a colheita do que semearmos hoje. E quem sofre com tudo isso? Todos os envolvidos sofrem. Tanto o encarnado, que pode estar sendo perseguido por um desencarnado, quanto o próprio desencarnado que o persegue, pois este não consegue descansar e nem ter paz. E por que então Deus permite isso? Porque Deus é misericordioso e sempre nos dá o livre-arbítrio. Contudo, Ele sempre nos lembra em seu Evangelho que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Sobre o perdão das ofensas, afirmamos aqui novamente sobre quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Jesus nos adverte que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E podemos ter em mente sempre que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre como funciona o perdão pelo passado, o perdão no dia a dia e o auto-perdão. Perdão pelo passado. Alguns de nós vivemos remoendo o que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer por nós no passado. Mas o que nós nos esquecemos é de nos colocarmos no lugar deles e refletirmos que eles fizeram tudo o que puderam naquele momento, assim como até hoje fazem o que podem, e está tudo certo. Devemos ser gratos a eles que nos permitiram nascer, pois graças a eles estamos aqui hoje vivendo essa experiência. E em relação a perdoar uma traição, quantos de nós dizemos que perdoamos, mas volta e meia jogamos na cara da pessoa o que ela nos fez? Será que perdoamos mesmo? E sobre perdoar um roubo, muito já ouvimos a expressão: vão-se os anéis e ficam os dedos. Se não tivéssemos que perdoar quem nos roubou, Jesus não diria que devemos amar os nossos inimigos e não somente os nossos amigos. É fácil?
Certamente que não. Mas temos que ir, aos poucos, trabalhando essa virtude em nós. Podemos fazer uma prece por este irmão, para que os benfeitores se aproximem dele e que ele se arrependa do ato cometido, ou podemos ficar vibrando ainda no mal cometido por ele, furiosos, lhe desejando o mal e comentando com todo mundo o que aconteceu. Qual dessas duas atitudes que vai nos beneficiar? Rossandro Klingen conta em uma palestra sobre uma moça que foi abusada pelo pai quando criança. Então, na terapia, ela comenta com o Rossandro que perdoou o pai e que iria viajar para os Estados Unidos e estava pensando em deixar a filha dela pequena com o pai dela, no caso, o avô da criança. Rossandro disse para ela que não, porque o ato de perdoar fala da pessoa que está perdoando e não do outro. Neste caso aqui, ele afirma que perdoar não é esquecer e que o perdão dessa filha foi libertador para ela, mas que isso não significa que o pai dela tenha mudado, a ponto de confiar em deixar a criança com ele, pois nem sempre perdoar significa confiar. E o perdão no dia a dia, então? Em nossa família, nosso trabalho, em nossos estudos. Quando alguém nos fala algo que nos incomoda ou fala de forma um pouco grosseira, algumas vezes nos sentimos magoados e ficamos remoendo aquele pensamento referente ao ocorrido. E no ônibus, quando alguém nos empurra sem querer, ou pisa em nosso pé, ou no trânsito, quando alguém corta a nossa frente e ainda nos xinga, o que nós fazemos? Falamos mentalmente, fique em paz, querido irmão, e fazemos uma prece para ele? Ou revidamos e ficamos vibrando aquela situação ruim, porque ficamos chateados com o ocorrido? A pergunta que nos trago para reflexão é a seguinte: por que nos magoamos tanto? Por que nos deixamos nos incomodar tanto por coisas muitas vezes pequenas? A resposta é única, porque não estamos vivendo a imortalidade. Porque quando acordarmos para a vida espiritual e nos dermos conta que somos espíritos imortais, seguindo em frente na escala evolutiva para chegarmos a espíritos puros, com intenção de habitarmos mundo felizes, teremos indulgência pelo nosso irmão e vamos parar de ficar chateados o tempo todo. Lembrando aqui também que o nosso planeta está saindo de provas e expiações e entrando na regeneração. Se queremos fazer parte disso, uma das virtudes a exercitarmos diariamente é a prática do perdão. Porque todos nós sabemos que não estamos aqui por acaso e que cada um tem uma missão a ser cumprida. E, no mínimo, essa missão começa por nós mesmos, por nos melhorarmos e sairmos daqui melhor do que chegamos. Imaginemos, então, que essa pessoa que nos magoou profundamente hoje
já tem débitos conosco no passado espiritual. Ou se nós temos débito com ela, e talvez essa encarnação atual serviria para nos reajustarmos com as leis de Deus e nos perdoarmos. Já paramos para pensar que alguém tem que ceder? E que o mais sábio é aquele que cala, ora e tenta quebrar essa barreira entre si e o seu irmão? E o auto-perdão, então, o que significa? Nos perdoarmos é aceitarmos os limites que temos. É sair de um mundo fantasioso que criamos, é encarar o passado sem culpa, mas como aprendizado. Temos que ter em mente que somos espíritos imperfeitos, ainda em busca de nos melhorarmos. Errar é humano, só não podemos persistir no erro. Mas agora, errar e ficar nos culpando por algo que fizemos, não conseguindo esquecer e continuarmos vibrando em um sentimento negativo de culpa, não nos auxiliará, mas sim nos deixará presos em algo sem necessidade. A escolha é somente nossa. Como nomeamos o nosso passado, determinamos o nosso presente. Se eu enxergar o meu passado como fonte de mágoas e decepções, posso me tornar alguém triste, com tendência à depressão. Mas se eu olhar para o meu passado como fonte de experiências, então terei muitos aprendizados e seguirei em frente de forma mais leve, com a consciência mais tranquila. Chico Xavier nos dizia que não existe voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a partir de hoje eu posso fazer um novo fim. E por falar no Chico, trago aqui uma história real sobre algo que aconteceu com ele. Chico tinha um cachorrinho deficiente e quando regressava do centro espírita, tarde da noite, tinha que chegar em casa e limpar todo o quarto. Então, uma amiga sua, com o melhor das intenções, resolveu ajudar o Chico, se livrando do cachorro. Chico, quando soube, não sentiu raiva, mas ficou profundamente magoado. E passando algum tempo, Emmanuel vem lhe dizer que havia uma mancha escura em torno do seu coração e que essa mágoa estava atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Emmanuel ainda sugere que Chico deu uma alegria para a criatura que tirou a vida do seu cachorrinho. E Chico, por sua vez, ainda diz: eu dar uma alegria a ela? Mas o ofendido fui eu. E Emmanuel então responde: a receita não é minha, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Obediente e resignado, então, Chico descobriu que a senhora gostaria de ganhar uma máquina de costura. Comprou a mesma e foi entregar o seu presente. A senhora ficou tão feliz que o abraçou com muito amor. E neste momento, uma luz se desprendeu dela e o envolveu da cabeça aos pés. E quando ela o soltou,
A sombra em seu coração havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Então, se pararmos para pensar sobre a imortalidade do espírito e nos lembrar que estamos vindo e voltando para a vida corporal faz tempo, apenas com um único objetivo, que é o de nos melhorarmos, vamos nos dar conta que se eu ofender o outro, isso é um problema meu com Jesus. E que se o outro me ofender, isso é um problema dele com Jesus. E essa pandemia em que vivemos atualmente está sendo um convite a todos nós para a prática, talvez, até diária do perdão. Quando abrimos o Facebook e vemos muitas opiniões formadas referente a partidos políticos, é essencial que perdoemos quem pensa diferente de nós, principalmente se alguém nos ofendeu. Lembrando que nessa escadinha de evolução, cada um de nós é convidado a subir e o outro nos serve de degrau, pois é através do outro que Deus nos dá as condições perfeitas de nos melhorarmos. Isso porque nada me é dado, mas sim tudo é uma conquista pessoal. A falta de perdão nos leva a adquirir com o tempo alguns desequilíbrios físicos e emocionais, como por exemplo, doenças físicas, como dor no estômago, enxaqueca, entre outras mais severas, podendo inclusive gerar um câncer, e também as doenças emocionais, que são categorizadas como ansiedade e depressão. Por outro lado, as consequências do perdão verdadeiro são uma sensação de pacificação, harmonia espiritual, alinhamento com as leis de Deus, entre outras mais. E isso nos mostra que perdoar é um ato de caridade. Caridade com quem? Caridade com ambos, tanto com a pessoa que me feriu, quanto comigo mesmo. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Podemos perdoar de uma forma generosa, sem segundas intenções, ou também perdoar de uma forma humilhante, com ostentação. Na forma generosa, tudo é muito tranquilo e o perdoado sente em seu coração. Já na forma humilhante, a pessoa perdoada fica lembrando a criatura as coisas que lhe fez. No caso, a pessoa que perdoa fica lembrando a criatura as coisas que lhe fez. Ou até mesmo contando para os outros que depois de tudo que o fulano fez, ele ainda perdoou. Qual delas será que soa melhor aos ouvidos de Deus? Nos sentimos sempre os ofendidos. Mas e nós? Quantas e quantas vezes nós já fomos os ofensores? Será que não precisamos do perdão de ninguém mais aqui na Terra? Ou de alguém que já se foi deste plano terreno para o plano espiritual?
E de Deus? Será que somos tão perfeitos já a ponto de não necessitarmos mais do perdão do nosso Pai maior que nos deu a vida? Acredito que não, porque se assim fosse, não estaríamos mais aqui, vivendo neste mundo de provas e expiações. O maior beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. E por quê? Porque quando perdoamos, nos libertamos de um sentimento que nos fazia mal. E então estamos livres. Aquele sentimento ruim que sentíamos quando nos lembrávamos daquela pessoa ou quando ouvíamos falar em seu nome, isso não existe mais. Então, amigos, além de perdoar ser um ato de caridade para todos os envolvidos e em especial para consigo mesmo, podemos por assim dizer que perdoar é libertador. E eu trago agora uma pequena reflexão para nós, no final da nossa exposição de hoje, que quem nos traz essa mensagem é o Rossandro Klingen, referente a um amigo dele que é neurocirurgião. E em uma conversa informal, então, o neurocirurgião, que não acreditava em psicólogo e afirmava que era tudo neuroquímica, fala para o Rossandro: estou em um momento difícil da minha vida. Comprei uma cobertura em São Paulo, fui ao lançamento do prédio e aconteceu o que sempre acontece comigo. Eu cheguei lá no prédio e me senti melhor que todo mundo. É um sentimento que o tempo todo está comigo e me deixa muito infeliz. Então, Rossandro perguntou a ele se ele, como neurocirurgião, não conseguiu resolver isso. Porque se é tudo neuroquímica, existe medicação para isso. E ele, por sua vez, comenta que não conseguiu resolver. Então, Rossandro pede ao moço que conte um pouco da sua vida e resuma somente o que achar mais interessante. E ele então começa a contar da sua família, de quantos irmãos eram e que desde que se entende por gente, seu pai gosta mais do seu irmão do que dele. E dentro deste contexto, ele conta uma série de acontecimentos em que o pai idolatrava o irmão, inclusive em frente aos amigos, e fazia piadinhas sobre o outro filho, que era ele no caso. Então, o Rossandro aponta para ele que sua emoção tem a ver com isso, que enquanto ele não conseguir se dar bem com o pai e com o irmão, vai continuar tendo um relacionamento difícil com outras pessoas. Então, o neurocirurgião fala que não tem como cobrar do pai dele nada, porque ele já tem 80 e poucos anos. E o Rossandro explica para ele que não significa ir tomar satisfação e cobrar algo do pai pelo passado, mas sim como você vai integralizar este pai na sua vida. Porque simplesmente a gente não pode não amar ou não conviver com pessoas tão importantes como um pai, uma mãe e irmãos. E não dá para descartar essas pessoas, porque elas fazem parte das nossas vidas e isso ninguém pode apagar.
E quando você apaga o seu pai, você fica fragilizado e o seu ego fica vulnerável. O que aconteceu neste caso, segundo o Rossandro, que é psicólogo, explicou que, primeiro, ele entendeu que nada do que ele fizesse faria com que o seu pai o achasse melhor do que o seu irmão, e que isso havia gerado nele um sentimento de inferioridade, porque ele tentou o tempo inteiro competir com o irmão. Então, para finalizar, Rossandro perguntou qual era o sonho do pai dele. E ele respondeu que o sonho do pai era ser médico. E como não conseguiu, passou a sonhar que o irmão dele fosse médico. Então Rossandro lhe diz: por isso você é médico, para se vingar dos dois. E fez ainda outra pergunta: como é que está o seu pai hoje na vida? E o neurocirurgião explica que ele ganha uma aposentadoria michuruca, que mal dá para ele, e que ele, no caso o neurocirurgião, o sustenta. E aí o Rossandro tenta esmiuçar sobre como acontece esse sustento e pergunta: como você faz então? Você dá uma pensão para o seu pai? E ele responde que não, que todo mês o pai lhe liga e pergunta com a maior cara de pau como ele está. E que ele, já sabendo que o pai não quer saber sobre como ele está e somente está ligando para pedir dinheiro, já responde de cara: quanto o senhor está precisando de dinheiro? Então o pai responde e ele desliga o telefone na cara do pai e faz o depósito. Então Rossandro conclui: hoje você se vinga do seu pai. Você humilha o seu pai. Você faz com que o seu pai, todo mês, tenha que lhe implorar para ser sustentado por você. E tudo o que você está dizendo em letras miúdas para o seu pai é: tá vendo? Hoje é o otário que te sustenta. E como você está desonrando seu pai, a sua vida travou emocionalmente. Você venceu materialmente, mas por dentro é um derrotado. Você pode ter o que você quiser no campo material, que você nunca vai ser feliz enquanto você não resolver isso. Porque isso exige uma única estratégia, que é o perdão. E é um perdão em relação ao seu irmão, porque ao seu pai nem direito de pedir perdão você tem. E conclui dizendo que nós não temos direito de ter mágoa de pai e de mãe. Então agora eu nos pergunto: por que será que nós não temos direito de sentir mágoa de pai e mãe por terem nos aceitos como filhos? Pois graças a eles estamos aqui hoje. E mais uma vez lembrando a todos nós que o que os outros fazem para mim é um problema deles com Jesus, mas já o que eu faço para os outros, esse sim é um problema meu com Jesus, tanto as coisas boas quanto as ruins. E certamente nós teremos que prestar contas a Deus no final da nossa encarnação. Então, meus amigos, a partir de hoje, independente qual seja a nossa mágoa, seja ela pequena ou grande, vamos começar a trabalhar em cima do perdão verdadeiro, do perdão que nos cura, porque perante as leis de Deus somos todos iguais, e quem não tiver pecado
que atire a primeira pedra. Chegamos ao final da nossa exposição e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Foi uma bênção estar conectado com todos vocês no dia de hoje. Que Jesus nos guie e nos ilumine para trilharmos juntos no caminho do bem. Convido a todos os amigos agora para fecharem seus olhos, sentarem de uma maneira confortável e elevarem o pensamento à figura do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, obrigada por nos abençoar com este dia maravilhoso. Gratidão por este momento em que passamos unidos, virtualmente, com nossos amigos encarnados e mentalmente com os nossos irmãos desencarnados. Que todos nós tenhamos coragem e paciência para encarar as nossas falhas e que também consigamos aos poucos ir adquirindo essa virtude tão bela que é o ato de perdoar. Que estejamos prontos a ajudar qualquer irmão nosso em necessidade e mantenhamos em nossa mente o desejo ardente de praticar o bem. Aquele desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Que sejamos abençoados pelo Senhor a ponto de nos mantermos serenos, com boas vibrações e sentimentos de esperança por um futuro melhor. Futuro esse que todos nós queremos fazer parte e, se Deus quiser, iremos fazer. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que essas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as fortes para que nos auxiliem a mantermos uma excelente saúde física e mental. Que as águas expostas neste momento sejam fluidificadas e que os nossos amigos espirituais aproveitem para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar entre nós, necessitando de ajuda. Que este irmão desencarnado receba muita luz, paz e seja encaminhado pelos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá recebam todos o amor e auxílio adequado às necessidades espirituais para a sua evolução. Obrigada, Mestre amigo Jesus, por tudo e mais uma vez, gratidão por esta vida e gratidão por estarmos aqui hoje. Que assim seja. Obrigada a todos os amigos que estiveram conectados conosco nesta noite. Um grande abraço a todos e que nós consigamos seguir firmes e fortes na nossa caminhada diária, sempre pensando no bem maior e nos esforçando para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. E na dúvida nos perguntarmos: o que Jesus faria? Um abraço a todos e até amanhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos juntos em nossa prece diária. Fiquem com Deus.